Rapaz, antes eu consegui gravar no carro do que não consegui gravar absolutamente nada. Então prefiro virar, abrir a câmera aqui, fazer o vídeo e não parar de falar com vocês do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Tô indo pro meu Celitanos aqui e aí no caminho a gente vai conversando aqui sobre algumas questões. A questão principal, na verdade, é que eu não deixei de estar no Rio de Janeiro, então tem que ficar sempre de olho em vidro, em janela, essas paradas todas assim. Então, assim, quando eu tava lendo, né, terminando de ler os últimos livros que eu tô lendo aqui, já falei dele com vocês, né, A Coragem de Não Agradar, que inclusive foi sensação nessa última Bienal do Rio, né, e quando eu tava lendo ele, uma parte me impressionou bastante, que assim, você aconselhar outra pessoa a viver o agora, a viver a vida atual dela, no momento, no presente, e assim, isso daí é um conselho que já tá um pouco batido, né, inclusive muita gente deturpa isso. Por exemplo, vira falando que vivendo agora, então você viveu os prazeres, você viveu um hedonismo exacerbado, você viveu uma vida em que nada mais vale a pena a não ser a tua satisfação, o teu prazer imediato. E isso daí é balela, né? Bullshit já deixa isso logo bem claro, assim, que eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que quem acredita tá realmente botando a sua crença em algo que não vai acrescentar na vida de ninguém, nem mesmo da própria pessoa. A busca, né, exagerada do prazer, assim, todo mundo evita dor, busca o prazer, tal, ok, é algo instintivo da humanidade, mas a busca exagerada ou explícita, exacerbada apenas por prazer, pelo prazer, é algo extremamente lamentável e não tem muito o que falar além disso, né? Você virar e dizer, não, eu quero viver gostoso, tal, com um certo grau de segurança, é diferente de você virar e falar, não, minha vida se baseia só em molhar meu pinto e é nóis. Não. A vida, ela é muito mais do que você transar ou comer uma comida gostosa. A vida é muito mais do que você encher a cara ou usar droga até cair, que é o que está acontecendo, inclusive, em muito país desenvolvido por aí. No entanto, quando eu estava olhando sobre o que era viver no agora, sobre como, né, os dois japoneses lá que são autores desse livro, eles enxergam viver no agora, né, a conclusão que eles chegam, na verdade, é sobre a forma como a gente enxerga a vida, né? E aí eles destacam principalmente duas formas muito fortes de você enxergar a vida, que na verdade é como a gente enxerga a narrativa da vida. Então, geralmente, como é que a gente conta a nossa história de vida? A gente tem o início, a gente tem o meio e a gente tem o fim. Então a gente tem o passado mais distante, mais longínquo, os tais tempos mais primórdios. A gente tem um passado um pouco mais recente, que é onde geralmente estão as ações que nos levam como causas daquilo que a gente está fazendo no dia, no momento. E existe o presente, que é geralmente ali onde acaba a nossa história, ou a gente coloca um futuro desejado como o final da nossa história, né? Como aquilo que a gente deseja. Sendo que isso daí é o que os autores do livro, né, os dois autores do livro, vão dizer que é uma narrativa linear, é uma narrativa em linha. Então, uma narrativa que você escreve todo do começo ao fim, né? Você tem cada parte da sua história vai lá sendo atravessada e explorada dentro de um lugar no tempo e no espaço, ok? Isso daí eu não precisava ter te explicado, isso daí era só mesmo para poder explicitar o que ele quer dizer com narrativa em linha. No entanto, os autores do livro, eles vão virar e vão fazer o argumento de que, ao invés de olharmos as nossas histórias como linhas, né, como retas que vão atravessando ali o tempo e o espaço, a gente observar a nossa história como pontos.
A história real é aquela que ocorre nos momentos, não aquela que ocorre de forma narrativa linear. Essa é a defesa dos autores, e aí eles vão virar e vão explicar o quê? Que você fazer o uso da história como determinado momento, como um determinado ponto, significa o quê? Que apenas aquele ponto existe. Apenas aquele momento existe. Então, o aqui, o agora, ele ganha um sentido um pouco mais profundo, um pouco mais até imediato, de certa forma, que significa o que aconteceu, o eu do passado. Vamos dar um exemplo, o Marcos que começou esse vídeo, ele já não existiria mais. Então, existe esse vídeo, existem esses 5, 10 minutos que eu vou ficar aqui conversando com vocês. E nesses 5, 10 minutos que eu fico aqui conversando com vocês, eu estou completamente imerso nesse vídeo aqui e na tarefa da vida, que é terminar esse vídeo. A minha tarefa atual é virar e terminar esse vídeo, é conversar com vocês sobre formas de estrutura narrativa de você enxergar a tua própria vida. E eu tô fazendo isso apesar de estar a caminho do meu trabalho, porque eu virei e eu falei, cara, se eu deixar pra fazer isso quando chegar em casa, eu vou acabar chegando cansado, eu não vou querer fazer. Então, para eu poder virar e fazer, é melhor eu fazer isso aqui agora do que deixar para fazer lá na frente. E isso vai muito daquela frase também, né? Não deixa para amanhã, que você pode fazer hoje, aquele clichê. Então, apesar de eu ter vivido uma série de coisas, apesar de várias coisas terem acontecido na minha vida, né, os autores eles vão até um extremo de negar o passado, eles não estão 100% errados em virar e dizer, cara, o passado não existe. O passado já aconteceu, foi algo que já rolou, e a única coisa que eu tenho agora para me arrolar, para poder botar minha cabeça, é o que está acontecendo na minha frente, é o momento atual. É aquilo que está diante dos meus olhos, é aquilo que eu estou vivendo. E assim, o que eu estou vivendo agora é gravar esse vídeo. Ah, mas daqui a 10 minutos eu vou descer num lugar, eu vou entrar num escritório, eu vou ficar tantas horas na frente de um computador para poder trabalhar. Sim, mas isso é daqui a alguns minutos, mas isso é daqui a algumas horas. E essas horas, esses minutos ainda não chegaram. Ainda não é o momento de eu viver aquilo dali. Então, se eu estivesse olhando as coisas como se elas fossem uma linha, essa linha, ela prossegue. E nesse prosseguimento da linha eu posso contemplar, ah não, porque eu vou fazer tal e tal coisa no meu trabalho, que eu vou tentar bater a minha meta de tal e tal jeito, que a gente vai fazer tal estratégia, que isso daqui pode acontecer aquilo. E ao invés de conceber isso, enquanto eu tô aqui no carro, enquanto eu tô aqui fazendo outras coisas, enquanto eu tô aqui pensando sobre essas estruturas narrativas, não, a única coisa que eu estou concebendo é o vídeo que eu tô gravando. A única coisa que eu vou conceber quando chegar no escritório, e isso daí eu tô falando menos como estrutura narrativa, mas com certeza que eu não vou morrer daqui a pouco, mas como desejo que eu não vou cair duro aqui dentro do carro dos outros, cara, é eu estar daqui a pouco imerso no meu trabalho, no meu escritório. E isso daqui é a única coisa que está acontecendo na minha frente. E daqui a pouco a única coisa que vai estar acontecendo na minha frente é o meu trabalho. E assim sucessivamente. Então, ao invés de olhar a vida como uma linha reta que vai seguindo adiante, cara, olhar a vida como uma sucessão de pequenos pontos espalhados no tempo e no espaço. E que ao invés da gente olhar uma escadaria que vai chegando e vai avançando para o progresso de toda a humanidade, para o progresso da minha vida, entender que apesar do progresso, cada pequeno progresso nada mais é do que um ponto e uma decisão nossos no presente momento, no tempo, no espaço e na vida. E por que então eu argumento? Eu acho que os dois lados têm bons argumentos, mas por que então eu estou argumentando a favor de olhar a vida como uma série de momentos, ao invés de olhar a vida de forma linear, por um único motivo? Isso diminui a ansiedade, isso diminui a preocupação.
preocupação com algumas decisões que você não necessariamente vai ter o poder de afetar elas naquele momento. Então, a única coisa que existe é o Marcos atual. Ah, mas eu já consigo contemplar o Marcos daqui a 5 meses, 6 meses, quando o ano acabar? Eu consigo, sem problema nenhum. Mas o mais importante hoje é eu, ao invés de contemplar o Marcos do futuro, claro que vai ter alguns momentos que eu vou me exercitar para contemplar, é estar imerso no Marcos de hoje. É viver o Marcos de hoje e a cada dia virar um novo Marcos. E talvez, quem sabe, um dia eu não vou conseguir reduzir isso a ponto de que cada minuto da minha vida seja vivido com esse nível de imersão e intensidade, sabe? Um dia, quem sabe, eu não volto isso daqui para poder falar com vocês.